ontem à noite a gente chegou a noticiar aqui ainda, né, aquilo que seria o indiciamento pelo Ministério Público do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pela tentativa de golpe de Estado, embora a delação do Mauro Cid fale de uma série de crimes cometidos, dê detalhes de uma série de crimes cometidos, cada aspecto da delação vai sugerir ou não uma denúncia feita pelo Ministério Público apresentada para o Poder Judiciário. Então, tem as joias sauditas, tem a fraude no cartão de vacina, que aliás foi o que levou o Mauro Cid pela primeira vez para a cadeia, né? Foi a fraude no cartão de vacina. Na delação do Mauro Cid tem detalhes sobre todos esses processos, todas essas questões que provavelmente vão gerar uma denúncia contra o ex-presidente, integrantes do governo dele, gente próxima. Mas o Procurador-Geral da República adotou o modo de trabalho de apresentar uma denúncia por vez. E a mais grave delas, sem dúvida alguma, é a tentativa de perturbar a nossa democracia, de impedir que o resultado da eleição fosse concretizado antes daquilo, de trabalhar para que o resultado da eleição fosse favorável a ele, Jair Bolsonaro, para que ele ganhasse, desacreditando as urnas eletrônicas, tentando impedir o acesso de eleitores em cidades que no primeiro turno tinham votado mais no Lula no segundo turno, com blitz da Polícia Rodoviária Federal, desacreditando a urna eletrônica, convocando embaixador, enfim, fez de um tudo para tentar virar um jogo que era muito parelho àquela altura do campeonato, e como o resultado da eleição mostrou, de fato era muito parelho, mas o desempate aconteceu a favor do Lula. E quando acontece a favor do Lula, é desencadeado um novo processo, intensificado um novo processo que já estava, de certa maneira, em curso. Houve uma coerência no cometimento, ou no suposto cometimento do crime, né? Aliás, o próprio PGR fala nisso, né? O presidente assume já num processo de imposição de descrédito sobre as urnas eletrônicas. Isso tinha não era uma sandice qualquer, né? Ou uma opinião que qualquer um pode dar sobre qualquer coisa. Para o Procurador-Geral da República, tudo o que aconteceu no mandato do Jair Bolsonaro, nesse sentido, tinha um objetivo, que era, de alguma maneira, fraudar o processo eleitoral. E quando ele perde, aí a opção de fato passa a ser a violência, inclusive com a possibilidade, a gente também já sabia, mas agora a novidade é que está no papel, o PGR também atribui a Jair Bolsonaro conhecimento e aceite daquele plano para o assassinato do Lula, do Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes, para a realização de uma nova eleição, porque aquela teria sido fraudada. Bom, acharam até, e a gente também já sabia disso, o discurso que o Bolsonaro... Isso é, aliás, esse é um outro tema para uma outra discussão em algum momento, né? Como é que alguém planeja um golpe de Estado, escreve um discurso para ser lido após a concretização desse golpe de Estado, as coisas não dão certo para ele, ainda bem, e esse discurso é guardado no escritório dele, né, encontrado em cima da mesa, assim, como se fosse uma receita de analgésico, né, um boleto para ser pago. Um boleto para ser pago, enfim, né, e tem um papel, uma xerox, uma conta da Enel e a minuta e o discurso para ser lido depois do golpe, né? Sabe a pessoa que sonha em viajar para um lugar, imprime a foto da paisagem e fica olhando ali, parece que o discurso era meio isso, né? Enfim, eu queria saber de vocês o seguinte, porque natural que seja assim, não é? O discurso está eivado de simpatia, de ideologia, os discursos, né? Todos eles, né? Esse movimento que aconteceu ontem à noite, ele ressaltou um comportamento que é o comportamento com o qual nós estamos lidando já há alguns anos, né? Que é o da paixão e do ódio, né? Não, ele é inocente, isso tudo é uma grande presepada para atacar a direita, para tirá-la do jogo. Por outro lado, já tem gente comemorando a prisão. Bom, né? Na Austrália ele já está preso. Então, vamos tentar aqui partir para o fato, né?
eu queria começar com o Mano. Na tua avaliação, Mano, o que tem ali no papel, se fosse possível, não é possível, né? Se fosse possível extrair o nome, né? Bolsonaro, e colocar ali... Eu ia falar X, mas também não posso falar X, né? Colocar Z, sujeito Z, né? Tira o nome de todo mundo, coloca sujeito A, sujeito... O que foi levantado pela Procuradoria-Geral da República é grave na sua avaliação? Tem sustentação, tem fato ou indício de fato que dê sustentação para uma acusação tão grave assim? É extremamente grave. A gente está falando de um plano de golpe de Estado com muitas minúcias, extremamente elaborado, com direito a esquema manuscrito, inclusive no caderninho do General Heleno, que é uma coisa engraçadíssima também, né? Ele fez quase uns fluxogramas assim das etapas do golpe com a própria letra e guardou. Isso é muito impressionante. Mas tentando fazer o exercício sem colocar os sujeitos, como você pediu, são fatos extremamente graves e o grau de participação de cada um dos indivíduos está aferido aí com diferentes graus de quantidade de provas, digamos assim. Ou seja, existem alguns sujeitos, como o próprio General Heleno, que eu acabei de citar, que tem provas assim, batom na cueca, né? Que o cara produziu um documento que o incrimina. Tem outros que você tem depoimentos, conversas de pessoas falando de uma terceira pessoa. Então, por exemplo, há muitos casos em que o Mauro Cid está conversando com algum general ou com pessoas até dos acampamentos golpistas e ele menciona declarações ou decisões do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Ou seja, são provas, digamos assim, terciárias, né, onde outras pessoas estão falando do comportamento de um terceiro agente. E existem provas que são documentais. Então, provas, por exemplo, a gravação da reunião ministerial em que Bolsonaro insta os seus ministros a reproduzirem o discurso sobre fraude nas urnas. Isso não é uma questão de opinião, é uma questão de ter um vídeo que mostra que o presidente da República de fato fez isso. Nesta mesma reunião, o então ministro do Gabinete de Segurança Nacional, general Augusto Heleno, começa a mencionar uma investigação que ocorria através do que depois ficou chamado de ABIN paralela, e o presidente da República o interrompe imediatamente e diz, não, esse assunto a gente trata numa reunião privada. Ou seja, há diferentes graus da trama com diferentes tipos de comprovação. De tal modo que nós podemos dizer, sem dúvida alguma, de um ponto de vista estritamente jornalístico, fatos existiram. Ou seja, a trama de golpe existiu. Houve bastante mobilização de pessoas, inclusive em busca do plano da execução da chamada do chamado punhal verde e amarelo, né? Que era o plano que incluía a morte do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Porque nós podemos dizer que este plano de fato existiu e não apenas foi cogitado, mas começou a ser colocado em execução? Porque nós temos comprovações de geolocalização dos celulares dos envolvidos, de que eles de fato estavam de tocaia nos lugares onde as vítimas estavam trafegando. Ou seja, nós temos com diferentes graus de comprovação a elucidação de que os crimes estavam ocorrendo e que a tentativa de execução do plano existiu. O que é difícil dizer é qual o grau de cada um dos indivíduos em cada um dos crimes. Então é difícil dizer com certeza que o presidente Jair Bolsonaro sabia no momento em que
os caras estavam de tocaia para executar o plano de morte, Bolsonaro sabia que eles estavam de tocaia naquele exato momento ou não? É difícil dizer com certeza, mas é possível dizer que com certeza o plano em diferentes medidas estava em curso. O plano existia, Bolsonaro e os que o cercam tinham conhecimento disso. Isso não tem como a gente falar que não. Talvez como o Mano disse, não dá para precisar qual o grau de envolvimento, mas não tem como dizer também que ele não sabia que tudo isso estava acontecendo. Ele foi o principal alimentador ao longo de todo o período, e muitas das pessoas que estão nos acompanhando agora, você pode ser um simpatizante do bolsonarismo ou não, deixando a paixão de lado realmente, fazendo uma análise bem crítica dos fatos que foram apresentados aí na denúncia da PGR. Eu fico me perguntando o seguinte, será que de fato as pessoas que foram ali incitadas a participar dos acampamentos ou que de certa forma ajudaram a construir uma narrativa que inclusive a própria documentação comprova, né, que teve um dedo de Bolsonaro na mudança da redação daquele relatório feito pelo Exército em relação às fraudes nas urnas, né? Ele quis colocar ali uma redação que pudesse deixar uma margem dizendo que uma fraude poderia acontecer. Se a gente pegar no histórico e pegar o fluxograma também me fugiu o nome do Augusto Heleno, a gente também consegue mostrar as etapas que foram a construção dessa narrativa. No primeiro momento você vem e fala que as urnas não são seguras. No segundo momento você vem e fala, olha, a única alternativa é você ter uma comprovação para dupla checagem, ou seja, o voto impresso. Num terceiro momento foi, olha, independentemente, se não tiver o voto impresso nesse momento, o que eles já sabiam que não seria possível, o resultado vai ser contestado. Eles foram construindo toda uma história, Rafa, Mano e amigos de casa. Então assim, é impossível dizer que eles não sabiam. É impossível dizer que isso foi uma coisa orgânica. Foi tudo muito bem orquestrado. O bolsonarismo se construiu, e inclusive o ponto que a gente está debatendo agora, que é o possível golpe de Estado, ele se construiu, ele foi asfaltado à base de falsas verdades, de fake news ou de narrativas construídas. E o que a gente está vendo hoje é apenas a documentação de tudo isso. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.